Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? E hoje o assunto a gente vai trabalhar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Ela teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVII. 18. A partir do século XVIII. E ela se espalhou por todo o mundo. Como eu disse, causou grandes transformações. E foi ela quem garantiu o surgimento, né, da indústria. E ela foi um marco para consolidar o processo de formação do capitalismo, que é o sistema que hoje movimenta o mundo, né? Inclusive o nosso país, que é um país capitalista. O nascimento, né, dessa indústria, ela causou transformações enormes na economia mundial. E também no estilo de vida da humanidade. Ela acelerou a produção das mercadorias, a exploração de recursos da natureza, né, aonde ela foi ali ajudar a acelerar o trabalho que antes era feito por pessoas, né? Então, agora as pessoas iam auxiliar as máquinas. Um grande mercado, né, que teve que desenvolveu muito com isso foi o mercado de roupas. Foi criada várias máquinas para tecer fios, que antes as pessoas faziam isso manualmente, né? E aí, essas máquinas teciam uma quantidade bem significativa de fios que uma pessoa não conseguiria. Lá no início do século XIX, essa industrialização vai vir para desenvolver a tecnologia, para desenvolver uma boa criação de locomotiva e de estradas de ferro, né? Os trens e tal. Vai ser muito usado para isso. E aí, essa Revolução Industrial, né? Ela vai ser dividida em 3 fases. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. A primeira revolução, ela vai se referindo ao processo de evolução tecnológica, que vivida a partir do século XVIII, principalmente na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850. Isso vai possibilitar uma existência de novas formas de produção, transformar o setor industrial e dar início, né, a um novo padrão de consumo. Certo, professora? E quais são as maiores características dessa primeira fase? Substituição da energia produzida pelo homem por energias com vapor, eólica e hidráulica. Substituição da produção artesanal por indústria, ou seja, da manufatura para a maquinofatura. E a existência de novas relações de trabalho. E as invenções. Quais foram as principais invenções dessa fase? Vai ser a utilização do carvão como fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor, da locomotiva, o desenvolvimento do telégrafo, né, que é um dos primeiros meios de comunicação praticamente instantâneo. Aí vamos para a segunda Revolução Industrial, a segunda fase. Essa fase vai acontecer no período eu acho que da segunda metade do século XIX até os meados do século XX, né? Até a metade do século XX. Ela vai ter o seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. E essa industrialização, ela avançou limites geográficos. Ela foi além da Europa Ocidental. Ela chegou nos Estados Unidos, ela passou por o Japão e por muitos outros países da própria Europa.
Logo de início, ela vai ser marcada por aperfeiçoar, né? Ela vai aperfeiçoar as tecnologias que já existiam. E também o mundo vai vivenciar grandes novas criações que vai aumentar ainda mais a produtividade e, claro, consequentemente, o lucro da indústria. A professora não pode falar muito rápido, porque a língua dela enrola. Vai ter um grande incentivo de pesquisas e muito focado, né, principalmente na área da medicina. E aí, quais são as invenções dessa época? Tivemos o petróleo como fonte de energia, motor a combustão e uma das mais legais, né, que a gente usa muito, a eletricidade, que era apenas usada antes para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, né? E aí, nesse período, ele vai começar a ser usado em motores elétricos. Enfim, também vai ter o ferro. O ferro, né, que ele era muito usado, e aí vai ser substituído por o aço, né? Agora, o aço vai tomar o lugar do ferro. Terceira revolução industrial. Essa terceira revolução, ela é conhecida por a revolução tecnocientífica. Ela vai se iniciar na metade do século XX, né? Após acabar a Segunda Guerra Mundial. E ela vai representar uma revolução que não fica somente no setor industrial, né? Vai puxar muito para a parte tecnológica, que o nome já diz tudo, né, gente? Vai ter o avanço da ciência, né? Algo muito importante. E assim, os avanços, as transformações dessa última fase, são vistas e sentidas até hoje, né? E aí isso deu início à biotecnologia, teve a robótica, avanços na área da genética, eletrônica, transporte e muitas outras coisas que são importantes para hoje, né, para nossa geração. Isso mudou muito as relações sociais, e tudo isso vai proporcionar uma mudança que chamamos que vai ser muito importante para globalização, né? Que vocês irão ver isso em geografia, né, um pouco, mas tudo isso vai fazer parte da globalização, né? Porque vai diminuir o tempo e as distâncias, vai deixar tudo mais compacto, menor, como se o mundo fosse menor, porque aproxima as pessoas, né? Toda essa tecnologia. Bem, gente, essa foi a terceira fase. O vídeo já tá ficando um pouquinho longo, então eu vou parar por aqui, porque é quando eu me empolgo. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Beijinho, tchau, tchau!